Então agradecemos a Jesus, aos bondosos Espíritos, a oportunidade que eles nos dão sempre para podermos refletir, aprender cada vez mais, para desenvolver a fé. Então o tema que nós trazemos esta noite é crença ou fé. Assim, de uma forma muito superficial, podemos até pensar crença ou fé poderá ser quase a mesma coisa. Mas, na verdade, ao nos debruçarmos e aprofundarmos, vamos perceber que não são nada a mesma coisa. Então vamos começar aqui por uma mensagem de Emmanuel que nos diz o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então Emmanuel já nos mostra aqui, já nos está a abrir aqui o véu, para podermos verdadeiramente perceber o que é ter fé. Ter fé é ter a certeza, a verdadeira convicção, a verdadeira consciência, acima de tudo, da existência de Deus e tudo o que devém dele. O contrário do que é a crença, como nós vamos agora também perceber. O Bert Rodan, em o livro A Mensagem Viva do Cristo, diz-nos o seguinte: se o espírito humano não está sintonizado com o Espírito de Deus, ele não tem fé, embora talvez creia. Então aqui é o nosso grande ponto de partida. Para desenvolvermos a fé, porque a fé não se adquire por assim do nada, é algo que nós temos que trabalhar para a conquistar, para termos verdadeiramente essa certeza, essa absoluta certeza do eu sei e não eu creio. Precisamos de começar a sintonizar-nos com Deus. Será assim tão importante a sintonia com Deus? E como é que se poderá fazer essa sintonia com Deus? Eu trago-vos aqui uma pequenina passagem que tem a ver com a parte mais física, mas para nós entendermos o quanto é importante essa sintonia. Um receptor de rádio só recebe a onda eletrónica emitida pela estação emissora quando o receptor está sintonizado ou afinado perfeitamente com a frequência da emissora. Se a emissora, por exemplo, emite uma onda de frequência 100, o meu receptor só reage a essa onda e recebe-a quando está sintonizado com a frequência 100. Só neste caso, o meu receptor tem fé, fidelidade, fideliza com a emissora. Então isto é tão simples que dá perfeitamente para nós percebermos. E será que nós temos esta dificuldade em nos sintonizarmos com Deus? Todos temos. Primeiro porque os nossos pensamentos, a ansiedade, os nossos medos, os nossos bloqueios, tudo, até aquilo que ainda temos de negativo em nós, principalmente o orgulho, aqueles sentimentos mais negativos, o orgulho e egoísmo, tudo isto são frequências muito baixas que não nos permite sintonizar com a vibração subtil e de elevada frequência de Deus. Então o ponto de partida começa a ser exatamente o trabalhar em mim mesmo. Em vez de falarmos constantemente e de pedirmos constantemente, que é isso que nós
a maior parte de nós faz e continuamos a fazer, pedir, orar, rezar, até com uma vibração de medo, de angústia, quantas vezes isso acontece? O mais importante é silenciar, libertar os nossos pensamentos, silenciar, fazer silêncio na nossa mente, permitir que elevemos realmente a nossa vibração para podermos nos afinizar com a vibração de alta frequência de Deus que atua através dos bondosos espíritos. Então, começamos a entender que rezar muitos Pai Nossos, muitos Ave Marias, não significa que seja errado, mas o mais importante é trabalhar no meu silêncio interior. Não significa que a gente não faça o nosso Pai Nosso e a nossa Ave Maria, mas possamos dar um espaço dentro de nós para realmente nos afinizarmos. Por isso, a procura de um momento silencioso. Quando nós aqui, no centro, pedimos para fazermos silêncio, por que será? Exatamente porque aqui já se encontram os bondosos espíritos e para eles emitirem as suas vibrações e até as suas mensagens, é tão necessário fazer silêncio. É para o nosso bem quando nós pedimos para silenciar. É exatamente para podermos captar essa vibração, essas mensagens que são muito subtis. Espíritos de luz são muito subtis. Eles não impõem nada, eles propõem, eles envolvem-nos com a sua vibração amorosa e vão-nos intuindo em ideias. Eles não falam com palavras, mas intuem-nos com ideias. É assim que nós podemos captar as mensagens que vêm de Deus. Então, quando queremos verdadeiramente sintonizar com Deus ou com os espíritos de luz, respirar fundo, elevar o nosso pensamento e fazer silêncio. E por vezes dizer mesmo a Deus: olha, Pai, eu não vou dizer nada, eu aguardo que sejas Tu a falar para mim. Nesse silêncio Ele vai falar. Então, o homem pode, em teoria, aceitar que Deus existe e, apesar disso, não ter fé. E nós sabemos. Quantos de nós já passámos por isso? Dizíamos que acreditávamos em Deus e até seguíamos uma determinada religião, com determinados dogmas, com determinados rituais, e nos momentos de aflição, nos momentos de dor, questionávamos a existência de Deus. Quantos de nós não fazemos isso ainda? É verdade. Então, eu posso crer, mas não ter fé. Porque se eu tenho a verdadeira fé, e nesses momentos de dificuldade, nesses momentos difíceis de prova, é aí que eu vou ter mesmo que mostrar que acredito em Deus e que sei que tudo passará. Então, ter fé é estar em sintonia com Deus, tanto pela consciência como também pela vivência. Não é possível ter fé se eu, na minha consciência, de facto a vivencio, mas depois na minha vivência, na minha prática, eu não a exteriorizo. Então, palavras, não é? Ou até pensamentos são importantes, mas de facto o mais importante para demonstrar essa minha fé e essa sintonia com Deus é a minha vivência, a minha prática. Isso é que é verdadeiramente a fé. Ao passo que um homem, sem sintonia com Deus, pela consciência e pela vivência, pela mística e pela ética, pode crer vagamente em Deus.
Quantas vezes ouvimos, eu acredito em qualquer coisa, acho que sim, que existe Deus. É um passo, mas precisamos de desenvolver isso. Precisamos de perceber Deus. Crer é um ato de boa vontade. Já é um ponto de partida e todos nós viemos daí. Mas ter fé é uma atitude de consciência e de vivência. A crença parte do desejo de que algo seja verdade. É construída sobre ideias preconcebidas e de julgamentos. A crença permite que a mente se abra somente ao que encaixa no seu modelo. Vejam, por que tantas religiões diferentes, tantas formas de perceber Deus diferentes? Sabemos que temos uma história, não é? Que viemos de mundos diferentes ou de sociedades diferentes e que há uma cultura que também acaba por influenciar, mas na verdade, a verdadeira fé sabe que Deus é o mesmo. O Deus dos espíritas, o Deus dos católicos, o Deus dos budistas, dos evangelistas, enfim, todos nós, no fundo, louvamos o mesmo Deus, embora cada um, à sua forma, à sua maneira, entenda Deus de uma forma diferente. Mas a evolução vai nos dizer que um dia todos nós vamos louvar a Deus da mesma forma, vamos entender Deus da mesma forma. Um dia todos nós iremos partilhar de tudo o que os Espíritos nos têm dito até aqui. Agora, a fé, por outro lado, é um mergulho no desconhecido, com a mente aberta, sabendo que a atitude correta é deixar-se ir. A mente aberta é tão importante. Quando nós, no fundo, ficamos presos a ideias preconcebidas, porque nos disseram assim na catequese, ou, enfim, já vêm dos antigos. É assim porque é assim, e não nos explicam porque é que é assim. E nos mantemos nessa ideia, sem entendê-la, sem tomar verdadeiramente consciência do que é que ela nos quer transmitir. Isso só nos pode bloquear. Isso não nos aproxima de Deus. Isso não nos ajuda a desenvolver a fé. Nós precisamos mesmo de fazer esse tal silêncio profundo, libertarmos-nos desses dogmas, desses ideias preconcebidas e permitir estudar, tentar perceber, pedir mesmo a Deus, Pai, ajuda-me a entender, eu não estou a conseguir. Quantas vezes nos sentimos divididos entre a religião no qual fomos criados desde crianças e depois tantas questões temos e não temos respostas para elas. Isso aconteceu comigo. Eu venho da católica, eu agora sou evangelizadora, mas na altura era catequista e tinha um grupo de jovens e eles ajudaram-me a crescer. Porque os próprios jovens colocavam questões que eu própria tinha essas questões. E quando essas questões eu as colocava ao Senhor Padre, as respostas não me faziam sentido. Então eu comecei a procurar e pedi mesmo a Deus, Deus, por favor, eu não me sinto completa. Eu preciso que tu me orientes e que me ajudes a encontrar um caminho em que eu entenda quem és, quem sou eu, o que é que eu ando aqui a fazer, qual é o sentido da vida, porque é que uns têm tanto, outros têm tão pouco, porque é que uns nascem saudáveis, outros nascem com doenças. Pai, eu preciso saber entender isto. Se tu és o Pai de amor, de justiça, tem que haver uma resposta. E a pouco eu fui começando a ler outros livros. Eu não acreditava na reencarnação.
Eu achava que isso não pode ser, mas na verdade, lá está, a nossa mente tem que se abrir. E foi aí que eu comecei a estudar, a ler, a pesquisar. Também outras doutrinas, o budismo, outras doutrinas reencarnacionistas que me ajudaram muito a entender estas diferenças que existem. Até que um dia cheguei aqui, cheguei ao GEAC. E no GEAC, que inicialmente uma amiga me disse, vamos ao centro espírita. E eu, que é espírita? Não é? Porque nós não podemos julgar os nossos irmãos quando nos dizem, o que é espírita? Espiritismo? É verdade, nós temos ainda em nós, no fundo, esses bloqueios, até de uma própria tradição, de uma história, que os médiuns eram punidos, não é? Então, isso vem connosco, é normal. E eu, o quê? Espiritismo, o quê? E eu logo, mas isso já era Deus a trabalhar em mim, e eu logo, momentaneamente, silenciei e pensei, tu não tens direito a julgar. Vai primeiro ver. E foi isso que eu vim fazer. Eu vi ver. Não vi para saber nada, eu vi ver como é que era. Para perceber o que é o espiritismo. O que é isso dos espíritos? Os espíritos falam. Como é que é? Então, foi mesmo uma descoberta incrível. Claro que nas primeiras vezes a pessoa fica um pouco, não é? De pé atrás. Deixa-me cá ver, deixa-me cá analisar. E nós temos inteligência exatamente para isso, para colocar em questão. Quem é esta pessoa que está aqui a falar? Quem é que era a irmã Leonor? O que é que ela fazia? Tudo isto, como é que isto era gerido? Perceber toda aquela questão social que a mim me despertou sempre muito, a parte do voluntariado. E ao perceber que estava diante de pessoas sérias e aquilo que na verdade se falava, se praticava, então eu entreguei-me. Claro que já não conseguia ir à igreja, claro que já não era catequista, mas isso já não era quando cheguei aqui, porque já comecei a fazer um trabalho de meditação e de procurar interiormente. E pronto, hoje estou aqui. Hoje descobri-me. E se me perguntarem assim, tu sentes-te completa? Sinto. Sinto verdadeiramente que estou completa. Aquilo que eu sentia que não me sentia completa, nem preenchida, aqui eu sinto. Eu encontrei respostas lógicas, concretas, que a minha inteligência aceita. Não porque sim, quando me diziam, não, é assim porque é assim. Não, mas é assim porquê? Não, aqui eu encontrei as respostas lógicas, certas, concretas, que fazem sentido ao meu espírito. Por isso, nós precisamos ter a mente mesmo aberta e deixar-nos conduzir pelo Pai, porque Ele nunca nos abandona. E é isso mesmo. Desculpem o meu alongamento, mas também faz parte aqui do nosso tema. E acho que isto, se calhar, é um testemunho que a maior parte de nós que aqui estamos possivelmente já experienciamos. Então, a crença prende. A crença prende e cria fronteiras, inimizades. As grandes guerras que existem no mundo são sempre provocadas pela questão da crença, pelo fanatismo. A fé não, a fé liberta. A fé aceita que tu sejas Jeová, que sejas espírita, que sejas católico, cada um no seu caminho e cada um ao seu nível. A verdade não poderá ser encontrada através da crença, mas sim através da simplicidade da fé. É preciso nós silenciarmos, termos mente aberta, mas procurarmos nas coisas mais simples e singelas, verdadeiramente aquilo que Deus nos quer transmitir. Depois, Santo Agostinho diz-nos assim, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. E é isto que acontece. Ainda em nós aqui que estamos a estudar o Espiritismo. Às vezes aceitamos as coisas que nos dão jeito e às vezes não aceitamos aquilo que realmente nos toca
que ainda não conseguimos resolver interiormente. Mas a fé é aquela que nos faz pensar, que nos faz analisar. Porquê é que me está a dizer isto? Porquê é que me está a chamar a atenção isto? Deixa-me cá pensar e analisar verdadeiramente aquilo, se é o meu egoísmo, o meu ego que fala, ou se é verdadeiramente a minha fé. Fomos também ao livro Depois da Morte, de Leon Denis, e fomos encontrar um texto muito interessante. A fé é a confiança da criatura em seus destinos, é o sentimento que a eleva à infinita potestade, é a certeza de estar no caminho que vai ter à verdade. A fé cega é como um farol cujo vermelho clarão não pode trespassar o nevoeiro. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Podem vir as tempestades, podem vir as situações mais difíceis, mas se a minha fé é esclarecida, eu vou ficar confiante. Eu vou manter a minha fé. Continua ele dizendo-nos: ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, naturalmente. Ainda bem que nós duvidamos e que somos seres inteligentes. Colocar em questão faz parte. Sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé então é profunda, inabalável e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Foi neste sentido que se disse que a fé transporta montanhas, pois, como tais, podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontram no seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Que todos nós ainda temos um bocadinho de tudo isto. Todos nós. E é isto que, no fundo, nos limita e bloqueia essa sintonia com Deus, para vivenciarmos a fé na íntegra. Geralmente se considera a fé como mera crença em certos dogmas religiosos, aceitos sem exame, sem questionar, mas a verdadeira fé está na convicção que nos anima e nos arrebata para os ideais elevados. Há fé em si próprio, em uma obra material qualquer, a fé política, a fé na pátria. Para o artista, para o pensador, a fé é o sentimento do ideal, é a visão do sublime fanal aceso pela mão divina nos alcantis eternos, a fim de guiar a humanidade ao bem e à verdade. É cega a fé religiosa, que anula a razão e se submete ao juízo dos outros, que aceita um corpo de doutrina verdadeiro ou falso e dele se torna totalmente cativa. As guerras, os conflitos, as mortes, as violências entre uns e outros por causa das crenças fanáticas. Na sua impaciência e nos seus excessos, a fé cega recorre facilmente à perfídia, à subjugação, conduzindo ao fanatismo. Ainda sob este aspecto, é a fé um poderoso incentivo, pois tem ensinado os homens a se humilharem e a sofrerem. Pervertida pelo espírito de domínio, tem sido a causa de muitos crimes, mas em suas consequências funestas também deixa transparecer suas grandes vantagens. Ao longo da história nós vimos, naturalmente, tudo fez parte de uma evolução, como nós. Graças a Deus que eu estive na Católica, aprendi muito. Tenho muito a agradecer à Católica, tenho muito a agradecer ao Budismo, tenho muito a agradecer ao Espiritismo. Faz parte do meu caminho e cada um tem o seu próprio caminho. Nós só temos que agradecer. Faz parte da nossa evolução. Ora, se a fé cega pode produzir tais efeitos, que não realizará a fé esclarecida pela razão, a fé que julga, discerne e compreende. Quando nós hoje já entendemos o que é que andamos aqui a fazer, não andamos aqui por acaso. Uns não são os beneficiados e os outros são as vítimas. Absolutamente nada. Tudo tem um sentido concreto, tem um sentido justo.
Quando nós sabemos isto e que não vai acabar aqui, eu estou neste corpo hoje, mas o meu espírito vai continuar, que os meus irmãos desencarnaram, mas os seus espíritos continuam, que há uma caminhada no plano espiritual. Quando nós entendemos isto, é uma consolação. Então, a razão é uma faculdade superior, destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas, como todas as outras faculdades. Desenvolve-se e engrandece pelo exercício. Por isso, tão importante estudar. É tão importante estudar. É mesmo fundamental. Estudar e ter estes momentos de sintonia com Deus, esses momentos só nossos, no silêncio, de, no fundo, cultivar esta relação amorosa com Ele. A razão humana é um reflexo da razão eterna. É Deus em nós, disse São Paulo. Desconhecer-lhe o valor e a utilidade é menosprezar a natureza humana, é ultrajar a própria divindade. Querer substituir a razão pela fé é ignorar que ambas são solidárias e inseparáveis, que se consolidam e vivificam uma à outra. A união de ambas abre o pensamento, um campo mais vasto, harmoniza as nossas faculdades e traz-nos a paz interna. A fé é mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. O homem profundamente firme e convicto é imperturbável diante do perigo, do mesmo modo que nas tribulações, superior às lisonjas, às seduções, às ameaças, ao bramir das paixões, ele ouve uma voz ressoar nas profundezas da sua consciência, instigando à luta, encorajando nos momentos perigosos. E quantas vezes já não nos aconteceu? Aqueles momentos difíceis, até aqueles que se dizem não crentes, naquele momento mais difícil, até mais próximo até da morte, dizem, meu Deus, é verdade isto, porquê? Porque Ele está em nós, Deus está em nós. Para produzir tais resultados necessita a fé repousar na base sólida que lhe oferecem o livre exame e a liberdade de pensamento, em vez de dogmas e mistérios e rituais também. Cumpre reconhecer tão somente princípios decorrentes da observação direta, do estudo das leis naturais. Tal é o caráter da fé espírita. A filosofia dos espíritos vem oferecer-nos uma fé racional e por isso mesmo robusta. O conhecimento do mundo invisível, a confiança numa lei superior de justiça e progresso, imprime a essa fé um duplo caráter de calma e segurança. Efetivamente, que poderemos nós temer quando sabemos que a alma é imortal e quando, após os cuidados e consumições da vida, além da noite sombria em que tudo parece afundar-se, vemos despontar a suave claridade dos dias infindáveis. O que é que nós vamos temer se sabemos que não vamos morrer? Se os nossos queridos também não morreram? Essencializados da ideia de que esta vida não é mais que um instante no conjunto da existência integral, suportaremos com paciência os males inevitáveis que ela engendra. A perspectiva dos tempos em que se nos abrem dar-nos-á o poder de dominar as mesquinharias presentes e de nos colocarmos acima dos vai-vens da fortuna. Assim, sentir-nos-emos mais livres e mais bem armados para a luta. O espírita conhece e compreende a causa de seus males. Nós sabemos, hoje compreendemos o porquê que eu tenho que passar por estas dificuldades, seja ao nível da saúde, nas questões amorosas, no trabalho, seja ao que nível for, na parte material, seja ao que nível for. Hoje nós sabemos que há uma razão, que nada é por acaso. Sabe que todo o sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Nós já somos assim? Nós já aceitamos tudo o que nos acontece? Se ainda não, temos que praticar para aceitarmos tranquilamente, porque é aí que nós vamos provar a nossa fé. Sabe que a morte nada aniquila, que os nossos sentimentos perduram na vida de além-túmulo
e que todos os que se amaram na terra tornam a encontrar-se, libertos de todas as misérias, longe desta lutuosa morada. Conhece que só há separação para os maus. Dessas crenças resultam-lhe consolações que os indiferentes e os céticos ignoram. Se de uma extremidade à outra do mundo todas as almas comungassem nessa fé poderosa, assistiríamos à maior transformação moral que a história jamais registrou. Extraordinária esta passagem deste livro de Leon Denis, Depois da Morte, que eu aconselho a que possam ler. Então, a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. E nós estamos aqui hoje. Estamos aqui de mente aberta, porque também já alguém nos conduziu. Alguém encarnado ou os nossos amigos espirituais que aqui nos trouxeram. Então estamos a aprender. Estamos exatamente aqui a esclarecer-nos para desenvolvermos uma fé, essa fé verdadeira e inabalável. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. É fácil? Não é fácil. Por isso, os centros espíritas não têm milhões de pessoas. Têm milhões de espíritos aqui que nós não vemos, é verdade. Mas não são grandes multidões, porque são aqueles que verdadeiramente querem aprender, que se abrem para perceber, de facto, o que é que nós somos, o que é que andamos aqui a fazer e para onde vamos. Têm esta mente aberta e estão dispostos a estudar. É isto que é preciso fazer. A maioria das pessoas admite que a fé constitui a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino, mas nós sabemos perfeitamente que nenhum ser é privilegiado. Nós somos todos seres iguais. Depende do nosso esforço conquistar uma fé verdadeira e inabalável ou de nos mantermos ainda numa vibração mais baixa. Depende de nós. E tudo na vida depende de nós. Então, para terminar, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trouxe Allan Kardec. Então que possamos abrir verdadeiramente o nosso coração e a nossa mente para estudar, para tentar compreender e assim desenvolver a fé verdadeira e não as crenças. Muito obrigada.